Voltamos ao pequeno expediente. Deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Senhor presidente, senhores deputados, nesta casa, recentemente, a gente tem visto muito debate em relação à segurança pública, ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e outras propostas que têm vindo deste parlamento. E, infelizmente, a gente tem ouvido muitas besteiras, muitos mitos, para dizer o mínimo ainda, para ser elegante, como a frase que se tornou quase um clichê de que o Brasil, abre aspas, prende demais, fecha aspas. Bom, senhor presidente, todo mundo sabe, é público, os dados estão disponíveis na internet para quem quer que queira, em todos os órgãos do governo responsáveis pela segurança pública, de que nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. De 1996 até 2016, a gente teve mais de 1 milhão de brasileiros assassinados. Só para a gente, a título de comparação, a Guerra Civil Americana matou 620 mil. E de todos esses homicídios, 92% nunca são esclarecidos. Ou seja, se a gente for fazer um paralelo com a situação econômica do nosso país, com a nossa burocracia, com os nossos impostos, a chance de você matar uma pessoa e ser bem sucedido em esconder o seu crime é de 92%. Agora, a chance de você, abrir uma pizzaria, um restaurante, um bar, uma mercearia, um mercado, o que quer que seja, e falir em até 5 anos é de pelo menos 50%. No Brasil, infelizmente, segundo as nossas estatísticas, vale mais a pena matar o dono da padaria do que abrir uma padaria. Você vai ter uma chance muito maior de ser bem sucedido, infelizmente. E isso para falar dos homicídios, porque a gente também tem os roubos, 1.750.000 roubos em 2017, sendo que 98% não foram esclarecidos, presidente. Como que a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está solta? Como a gente prende muito se a maior parte daqueles que deveriam ser punidos continuam impunes? Seja crime de colarinho branco, seja aquele em que o criminoso anda com um revólver na cinta. Como a gente prende muito se a maior parte dos criminosos está fora da cadeia? Mas a solução, a alternativa para esse discurso é o discurso de que nós precisamos ressocializar, nós precisamos desencarcerar, nós precisamos ter novas políticas que não a prisão para nós ressocializarmos os nossos presos. Eu pergunto para os senhores parlamentares que têm ideias nesse sentido e têm apresentado os projetos nesse sentido, como é que eu ressocializo uma pessoa que não está sob a tutela do Estado? Como eu ressocializo um criminoso que não foi sequer processado pelo Ministério Público? Como eu encontro esse criminoso e ressocializo esse criminoso se ele ainda nem está preso? Seria uma excelente ideia a gente fazer uma espécie de ressocialização por telepatia, mas infelizmente não é o professor Xavier, o nosso ministro da Justiça, e a gente não pode fazer isso ainda. E o outro ponto, que é muito levantado também, é de que o grande problema da violência, o grande problema da criminalidade seria a pobreza, a desigualdade social. Antes de qualquer coisa, isso é uma ofensa aos pobres. É partir da premissa de que quanto mais pobre você é, maior a chance de você cometer o crime, maior a chance de você ter um desvio de caráter. Se ter dinheiro, se ter condições econômicas significasse ter caráter, aqui em Brasília praticamente a gente só teria santo. Ninguém teria razões para roubar, ninguém teria razões para fazer esquemas escusos via BNDES, via fraudes previdenciárias, via fraudes em fundos de pensão ou desvios de empresa estatal. Fato é que os dados mostram justamente o contrário. Informação do Ministério da Justiça, também pública, e do Banco Mundial e do DataSUS mostra que em 1980 a renda per capita do brasileiro era de $2.000 e a taxa de homicídios era de 11,7 a cada 100 mil habitantes. Em 2011 essa renda, que era de 2.000, saltou para $13.000 e a taxa passou para 27 a cada 10 mil habitantes. Ou seja, em valores reais corrigidos em termos monetários, o brasileiro ficou 2 vezes mais rico. E o Brasil ficou menos desigual, mais educado, com mais acesso à saúde, mais acesso à educação. Mas ainda assim, o país se tornou mais violento.
A mesma coisa se analisa quando a gente para observar região por região. E eu peço um minuto para concluir, presidente, que entre 2004 e 2009, a renda média do Nordeste teve um aumento real de 28,8%. Para concluir, deputado. Para concluir, presidente, mas ao mesmo tempo foi a região em que o número de crimes mais aumentou. Ou seja, apesar do aumento de repasses do governo federal, que penalizou os outros estados em detrimento de interesses políticos para desenvolver um crescimento artificial, ainda assim a redução de desigualdade e o aumento de renda não resultou numa diminuição da violência. Portanto, a única coisa que eu peço para meus colegas de parlamento é que, na discussão desse tipo de proposta, se tenha responsabilidade. Hoje nós estamos na mais alta expressão do poder legislativo da República Federativa do Brasil. A gente não está mais fazendo política de DCE. Obrigado, presidente. Ok. Perfeito. Senhor presidente, não há coisa melhor para os corruptos do que oficializar, através de um contrato, esquemas poderosos de corrupção. É o que nós estamos vendo pelo Brasil inteiro, com as concessionárias que cobram pedágio em vias. Senhor presidente, no meu estado existe a CCR Via Lagos. Só para se ter uma ideia, para se passar em 1 quilômetro ou em 64 quilômetros, a população paga R$12. No final de semana, por um milagre, esse preço sobe para R$20. Olha o esquemão. R$20 no final de semana. Agora, sabe que horas que começa e quando o final de semana da CCR Via Lagos? Na sexta-feira ao meio-dia e termina na segunda-feira ao meio-dia. Para terminar. Só para se ter uma ideia, se houver um feriado na terça-feira, este valor vai até a quarta-feira, meio-dia. Isso acontece não só na CCR Via Lagos, mas esses esquemas de corrupção pelo Brasil afora. Temos, por exemplo, a linha amarela, que divide 2 bairros no Rio de Janeiro. Para você sair de um bairro e ir para um outro bairro, lhe é cobrado pedágio. Auditores da Prefeitura do Rio já comprovaram que a linha amarela desviou a Lanza mais de 200 milhões indevidamente do povo carioca, do povo fluminense. Eu vou lutar para a criação de uma CPI das concessionárias de vias públicas aqui nesta casa. Deputado Alexandre Frota, PSL São Paulo. Deputadas, presidente, senhoras e senhores, independente de nossas diferenças, a reforma da Previdência é essencial. Nós sabemos disso, precisamos votar para evitar um colapso no país. Eu vejo aqui homens que querem de alguma forma mudar a história do nosso Brasil, do nosso país, deixar um legado para as suas futuras gerações, para seus filhos. Pensar em votar contra é votar contra nossas crianças, nossos filhos. O Brasil precisa dar esse passo à frente. Os que pregam aqui todos os dias não fazem suas lamentações corretas. São mentiras. Não vamos acabar com a vida de ninguém. Precisamos nos orgulhar de sermos políticos brasileiros e por isso lutar sem medo